Voltamos ao nosso Tome Ciência, discutindo o Programa Espacial Brasileiro, com o Carlos Gâney, presidente da Agência Espacial Brasileira, com o Petrônio Noronha de Souza, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o José Monserrat, do Instituto Internacional de Direito Espacial, e o José Bezerra Pessoa, que, embora trabalhando no Instituto de Aeronáutica e Espaço, está aqui representando a Associação Aeronáutica Brasileira, não é isso? Bem, mas vamos retomar aquilo que a gente deixou no intervalo, aquela questão do acordo, um dos 14 com a Argentina. Ficou muito curioso, né? É muito importante. Ninguém supunha que a Argentina também tivesse programa espacial? É importantíssimo que a gente leve em consideração a habilitação que o país conquistou, buscando desenvolver, sob supervisão americana, uma supervisão que nos foi negada, ainda que o Brasil tenha uma longa tradição de percorrer caminhos dos Estados Unidos da América. Ao escolher a sua parceria, os Estados Unidos elegeram a Argentina como um dos países aos quais ela não impôs barreiras do AITAR, que é um acordo de barreiras conhecidas, um dos acordos pelos quais o Brasil responde com consequências e atrasos no fornecimento de partes, peças e componentes que nós possamos vir a buscar no mercado americano. Petrônio e Monserrat seguramente terão comentários a fazer sobre esse fim. O Monserrat até já levantou o dedinho ali, mas só para ficar claro, já que a gente prometeu, qual é a parte, digamos, de produto que está sendo feita em associação Brasil-Argentina? Existe uma plataforma multimissão, um projeto belíssimo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com a indústria de São José dos Campos e do Estado de São Paulo, um projeto integrado que permite, como o próprio nome diz, a utilização multipropósito de uma plataforma satelital, plataforma óptica, plataforma radar, plataforma científica e Global Precipitation Measurement, capacidade de medir precipitações. Esse multiconjunto de coisas executáveis tinha um calcanhar de Aquiles chamado controle de atitude do equipamento. O que é o controle de atitude? O controle de atitude permite que esse equipamento se mantenha sem oscilações, sem sofrer danos de curso, mantendo rota e podendo ser perfeitamente orientado no seu trajeto, nas suas vocações. Isso é um coração, um cérebro, por assim dizer, do equipamento. E, curiosamente, depois de 3 anos, tentando fazer uma participação coletivizada do cluster de indústrias de São José, chegamos à conclusão, mesmo contando com a colaboração de terceiros países, chegamos à conclusão que a maneira mais efetiva de fazê-lo seria por intermédio de um acordo com uma instituição que já trabalha no Programa Espacial Argentino e no Programa Nuclear Argentino, a longa data, e fizemos um acordo em dezembro de 2008, um acordo que vem gerando um programa de colaboração com a participação de engenheiros e técnicos brasileiros lá na INVAP, no coração da Argentina, e, mais do que isso, prometendo desde já uma outra colaboração no satélite denominado Sabiá-Mar, este sim, decorrência de um acordo entre as duas chancelarias, entre as duas vice-chancelarias da Argentina e do Brasil, com vistas a integrar competências da Argentina e do Brasil. Fato para a nossa consideração é que esse país, por exemplo, sequer fazia parte do rol daqueles que estavam no Programa Espacial Mundial ao tempo que o Brasil nele ingressou, mostrando que, como África do Sul, Coreia, Japão, entrantes que chegaram ao programa espacial e ocuparam um espaço que decisivamente poderia ter sido do nosso país, bastasse que nós mantivéssemos recursos, metas e, sobretudo, uma programação que superasse o mandato de um governo. Espaço é programa de Estado e, como tal, como já disse o Bezerra, exige longo prazo de maturação e investimentos constantes. Bem,
O Monserrat tinha pedido a palavra, Olha, vamos passar para depois a gente tentar Argentina, objetivar aqui. Com relação à Argentina, tem um fato histórico que merece ser citado numa hora dessa, que é o seguinte. A Argentina tinha um projeto de foguete chamado Cóndor, que era, desde o início, de caráter militar. O nosso VLS, no começo, também tinha, no fundo, caráter militar. Né? Só que depois a gente deu uma ajeitada e passou com a democracia e tudo para um outro sentido. Mas lá no comecinho se pensava militarmente. Bom, com o Cóndor aconteceu o seguinte: quando o Menem foi eleito nos Estados Unidos, ele entrou em acordo com os Estados Unidos pediram para o Menem literalmente enterrar, cavar um buraco e enterrar o projeto Cóndor. E é por isso que até hoje os argentinos não têm nenhum projeto de lançamento. Porque eles poderiam ter, assim como nós adaptamos o nosso VLS para propósitos pacíficos, eles poderiam muito bem pegar o Cóndor deles e fazer o mesmo. Aliás, eles próprios dizem isso, não sou eu que estou falando. Bem, deixa eu aproveitar a sua dica aí do enterrar a gente aqui rapidamente nesse intervalo. Rolou uma catástrofe teórica. Se tivesse um apagão de satélite, a gente se enterrava, Petrônio. Ou seja, nós somos hoje em dia dependentes de todo esse sistema de satélites para o andamento de toda a nossa vida? Sem dúvida, a maior parte das pessoas não tem consciência disso. Não quero ser alarmista, mas apenas mencionar que muitas daquelas coisas, daquelas utilidades que as pessoas hoje tomam como sendo absolutamente naturais e certas todos os dias, como o fato de você entrar em uma agência bancária em um estado brasileiro e poder se comunicar com uma agência em um outro estado, fazer uma operação bancária com tranquilidade, ou pegar seu telefone celular ou seu telefone fixo e ligar para qualquer parte do mundo, ou assistir um programa de televisão de um evento esportivo, por exemplo, no outro lado do mundo. As pessoas tomam essas coisas como absolutamente naturais, mas elas são hoje naturais graças à tecnologia espacial. Uma eventual falha desses sistemas, que são enormes, são complexos, são caros, envolvem muitas nações, muitos centros de operação e uma quantidade imensa de técnicos, uma eventual falha desses sistemas leva à suspensão desses serviços. Então nós podemos sim, num dado momento, por alguma razão, ficar sem serviços bancários, ou sem comunicação, ou sem os sistemas de navegação e tantos outros. Então, sim, a nossa sociedade hoje é extremamente dependente, é vulnerável também, poderíamos dizer, a esse tipo de tecnologia e aos serviços providos pela tecnologia espacial. Bem, e também no intervalo... Deixa eu fazer uma complementação aqui. Complemente, por favor. Que é importante que o público saiba o seguinte, que hoje se fala em sustentabilidade das atividades espaciais justamente por isso. Ou seja, o que se pretende é garantir uma estabilidade, uma firmeza, uma continuidade, uma permanência das atividades espaciais diante de que perigos? É o perigo principalmente do lixo espacial, que se multiplica. Hoje se calcula em quase 20 mil pedaços maiores do que 10 centímetros e se calcula também 500 mil pedaços menores do que 10 centímetros. O que significa que há um perigo crescente, uma ameaça crescente no espaço para o funcionamento dos satélites absolutamente normais e necessários aqui na Terra. E um outro perigo, se vocês me permitem, que é a questão da instalação de armas no espaço, que é uma questão que não foi ainda resolvida e que coloca claramente a ideia de que nós ainda vivemos uma espécie de guerra fria no espaço. Porque hoje, dois países, Estados Unidos e China, têm condições tecnológicas de produzir armas espaciais e colocar essas armas no espaço, de maneira que possam, a qualquer momento, ser utilizadas e criar algum tipo de acidente ou de conflito que certamente pode produzir um problema sério como esse que até agora, que ainda há pouco o Petrônio falou, que é uma espécie de caos, um apagão espacial. Bem, deixa eu aproveitar exatamente essa questão do lixo também e perguntar ao Bezerra, esses riscos de velocidade, tecnicamente falando, uma pecinha desse tamanho arrebenta um satélite num choque? Quer dizer, recentemente, sim. Na verdade, as velocidades são da ordem aí de
25, 28 mil quilômetros por hora. Então dá para você ter uma ideia de que velocidade nós estamos falando. Então, dependendo da situação em que essa colisão esse pequeno pedaço, como você se referiu, ocorrer, causa realmente danos enormes. Nós tivemos recentemente, né, apesar do Montserrat nos trazer aí a possibilidade desse conflito espacial, na verdade, eu acho que a civilização, desde a era atômica, convive com essa possibilidade, inclusive, de autodestruição. E o meu entendimento é que esse balanço de forças é que evitou que isso ocorresse. Foi exatamente a existência de países como Estados Unidos e União Soviética disputando quem tinha mais armas nucleares, foi que, de certa forma, evitou que esse conflito se espalhasse de uma maneira assim, totalmente catastrófica. Bezerra, se me permite, rapidinho, a grande diferença é que naquele tempo só se falava nisso e hoje não se fala mais. Sim, mas recentemente, só aproveitando a questão da colisão e a questão que o Montserrat colocou, recentemente um satélite russo colidiu com um satélite americano. O satélite russo já morto, ou seja, era lixo espacial. E colidiu com um satélite americano, de uma maneira acidental, mas como consequência das suas órbitas se cruzarem no espaço, sem que eles pudessem ter controle das mesmas. Então esse risco acontece. Mas eu percebo que a ninguém interessa essa catástrofe, porque a partir do momento que um país ou uma nação destruir o satélite alheio, propositadamente, quer dizer, ela também sofrerá enormes consequências dos seus atos, né? Quer dizer, as Forças Armadas Americanas hoje fazem uso intenso do sistema GPS, aos milhares, né? As tropas americanas que estão espalhadas aí em toda a zona de conflito do planeta fazem uso do sistema GPS. Então é possível imaginar que, ao tirar o GPS, né, esse sistema dos americanos, e o mesmo acontecendo com os russos e outros países, quer dizer, você realmente vai trazer uma catástrofe. Eles são dependentes desse sistema. Tá, isso pelo que falou o nosso Petrônio aqui, nós somos absolutamente dependentes, não só desse sistema, como de vários outros que estão instalados lá em cima, não é isso, Pedro? Sem dúvida alguma. No curtíssimo prazo, técnicas que permitem a melhoria de telecomunicações, a navegação e outras, perturbariam em muito o funcionamento da sociedade se falhassem. Num prazo um pouco mais longo, aquilo que permite a previsão do tempo, que se repete todos os dias, aquilo que permite a observação da superfície da Terra, a previsão de safras, ou seja, já numa escala de tempo de horas para meses, eventualmente para anos também, todo esse conhecimento que é reunido... E a previsão de catástrofe. Tome como, por exemplo, os furacões que ocorrem no Caribe. Né, que tempo de todos os anos ouvimos. Hoje, os americanos dependem intensamente de um monitoramento contínuo desses fenômenos por satélite para saber a sua velocidade, a sua intensidade, os pontos da costa que serão atingidos, os pontos que deverão ser desocupados. Isso é uma perturbação terrível do funcionamento da sociedade, quando você exige a desocupação de uma cidade. Né? E tudo isso, essas populações ficariam extraordinariamente vulneráveis se não fossem essas tecnologias que permitem a observação em tempo real desses fenômenos. Petrônio, tem um livro francês saído recentemente cujo título é sintomático, Os Sentinelas no Espaço. Exatamente. Que é o sistema de satélites. Bem, vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente volta em continuidade ao nosso debate sobre o Programa Espacial Brasileiro.